Olá, amados irmãos, eu quero cumprimentar a todos na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Aqueles que já são convertidos, seja cheio do poder do Espírito de Deus, a ouvir a mensagem de Deus, a palavra de Deus que sai da boca do servo do Senhor, e os que não são convertidos, atentem ao verdadeiro Evangelho para ser salvo. A salvação é só pela graça, é só pela fé. Então eu quero animar a todos da igreja a não parar no meio do caminho e continuar, porque o Senhor é fiel e poderoso para nos resgatar e nos levar para a vida eterna, servindo a Ele em retidão em nome de Jesus Cristo. Hebreus capítulo 7 e o versículo, louvado seja o Senhor, 23, 24, 25, 26, 27, 28, diz: E na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Quem são aqueles que foram feitos por sacerdote e pela morte foram impedidos de prevalecer, ou seja, de continuar? Os pecadores, os que foram chamados, tanto judeus, não judeus, pela graça foram chamados, e os que foram também formados sacerdotes de Deus e ainda são em Israel, em todo Israel, e hoje pela face da terra, os verdadeiros sacerdotes. Nós, imagem e semelhança de Deus, humanos, mas mortais. Então uma hora vão ser impedidos, porque a morte vai vir para todos, mas esses, servindo a Deus, serão salvos, para a vida eterna. Mas esses sacerdotes e também os sumos sacerdotes, eles são preparados por Deus para interceder pelo pecado deles e o pecado do povo, ou seja, da igreja. Então, uma hora eles vão ser impedidos pela morte, seja ela qual for, por velhice ou por qualquer situação. Mas há um sacerdote no qual nem a morte pôde parar ele, E vamos entender quem é ele. Versículo 24: Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Quem é ele? O Cristo, que veio à terra, foi morto, foi crucificado, foi ressuscitado. Ele levou sobre ele todos os pecados da humanidade, se entregou, ele mesmo deu a sua vida a si mesmo, e a mesma tomou para salvar e trazer o pecador ao arrependimento, e salvar o pecador e levar o pecador para a vida eterna. Esse sacerdote é o fiel, que é o Cristo. Mas estes, versículo 24 de Hebreus 7, mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo, ou seja, um sacerdócio santo, perpétuo, sem pecado. Ele é santo, sem pecado. Sacrifício perfeito e eterno para nos resgatar e nos levar para a vida eterna é Ele. Só o Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém se chega a Deus, ninguém se chega ao Pai se não for pelo Cristo, Versículo 25: Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por Ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Quem vive sempre para interceder por toda a humanidade, por todos que se achegam a Deus em nome de Cristo? O próprio Cristo, o próprio sacrifício. Ele foi o sacrifício e é eternamente, jamais haverá outro. Então é pela fé e pela graça. Anime-se, igreja. Temos que permanecer na presença do Senhor, no poder do Senhor. Então, versículo 25: Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por Ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles, vivendo sempre eternamente para interceder pela igreja e por todos aqueles que ainda não são igreja, que ainda hão de se achegar ao Pai, e por intermédio de Jesus Cristo, pelo poder da pregação dos crentes, dos verdadeiros, para levar para a vida eterna a esses aí também. Louvado seja o Senhor. E nós que estamos na presença, temos um sacerdócio fiel, eterno, sem mácula, que roga ao Pai. Ele é nosso advogado fiel, sumo sacerdote, advogado fiel, intermediador único eterno entre Deus, a igreja e os homens, o Cristo que ressuscitou. Versículo 26: Porque nos convenha tal sumo sacerdote santo, inocente, imaculado, está falando do Cristo, separado dos pecados e feito mais sublime do que os céus. É o Cristo, separado e sem pecado, porque os demais sacerdócios, todos pecaram, todos tinham pecado, mas através do Cristo, esses também foram salvos, porque serviram a Ele e creram nele. Mas esse está falando desse sacerdócio, Cristo, sem pecado, separado, sem pecado, porque os demais foram pecados, todos pecaram diante de Deus, todos foram destituídos da glória de Deus, e veio Cristo para salvar esses, para crer nele e não perecer e ser salvo para a vida eterna. Versículo 27, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isso fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo, ou seja, o Cristo, Hoje não precisa
oferecer, né, animal nenhum sacrificado, nada, né, pois Cristo é o único sacrifício vivo, não precisamos mais. O único sacrifício que temos que oferecer é o sacrifício de servir, entregar a vida para Ele, em santidade, em unção e obediência, em jejum e oração, e congregar e doar a nossa vida para Ele, andar na presença dEle, para quando chegar o dia, Ele nos levar para a vida eterna, o dia da morte nossa, nos levar para a vida eterna. Ele é o sacerdócio único e perfeito, para a glória de Deus. Versículo 28, porque a lei constituiu sumos sacerdotes e homens fracos, ou seja, pecadores, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constituiu ao Filho perfeito para sempre, ou seja, constituiu a ele o perfeito e eterno sacerdócio sem mácula por nós, para rogar ao Pai por nós. Ele é o nosso sacerdote, sumo sacerdote, advogado fiel e intermediador eterno, né, a propiciação pelos nossos pecados para nos levar para a vida eterna. Todo aquele que crê no Cristo, se achegar a Ele e obedecer e praticar e se batizar e servir em retidão, será salvo para a glória de Deus. Amém? Amados, essa é a palavra de Deus. Não desanime na fé, continue na presença buscando, né? Não se deixe ser sufocado pelas coisas do mundo, tá bom? Crê no Senhor como um salvador da sua vida. Essa é a palavra, o entendimento é a palavra, para que todos venham crer, obedecer e servir a Deus, né? Crer no Cristo como único e verdadeiro sumo sacerdote, fiel, sem mácula, né? Separado para nos salvar e nos levar para a vida eterna. Cristo veio trazer o homem ao arrependimento de seus pecados, para que ele venha ser salvo e ir para a vida eterna. E isso consiste em servir a Ele em santidade e obediência, ser separado do mundo, para ir para a glória em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Você que não conhece Jesus Cristo, entregue sua vida para Cristo, diante de Deus e diante dos homens de Deus, e sirva a Ele para ser salvo para a vida eterna em Cristo Jesus e ser abençoado em nome de Jesus. Amém? Crê no Senhor como um suficiente salvador da sua vida. Atos dos Apóstolos, capítulos 16, o versículo 31, e será salvo tu e tua casa, tá bom? Até a próxima, pessoal, em nome de Jesus Cristo. Essa é a palavra de Deus para vocês, para a igreja, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Até a próxima, pessoal, em nome de Jesus.